Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às atividades de comentários dos Evangelhos da Casa de Francisco. Sejam bem-vindos todos. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante e que, de certa forma, dá seguimento à live de ontem, né, do Newton e da Caroline. Quem não assistiu à live de ontem, eu acho que deve procurar aí no site e assistir, porque foi muito legal. Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 14 a 17, o suicídio e a loucura. Como é um item muito extenso e é um tema que, na verdade, a gente vai fazer força para caber nesses 15 minutos, a gente não vai fazer leitura, certo? Vai entrar direto no comentário. Depois eu acho que seria interessante, quem se interessar, procurar capítulo 5, itens 14 a 17, e se aprofundar um pouco mais na leitura do Allan Kardec em relação a esses temas. Para a gente começar esse comentário, é importante primeiro a gente localizar, né, o conceito de loucura que existia no século XIX, na época que o Kardec escreveu esse Evangelho, e hoje, né, são conceitos bem diferentes, são formas bem diferentes de encarar a questão da doença mental. No século XIX, na época do Kardec, o conceito de loucura ele era muito compacto, ele era muito monolítico, né? Assim, existia a pessoa que era louca e a pessoa que era normal, né? Quem era louco poderia ter qualquer tipo, hoje o que a gente chamaria de pessoa com transtorno de pânico, ele misturava com depressivo, com esquizofrênico, era tudo uma coisa só, né? E era louco vai para o sanatório e fica lá preso para sempre, porque não tem tratamento nem cura, né? O doido ia ser simplesmente preso em algum lugar, né? Isso foi mudando durante o tempo, e hoje nós temos uma situação muito diferente da que era naquele tempo, né? Hoje a gente vai ver a doença mental separada em diversas categorias. Cada categoria tem um tratamento. Na imensa maioria das vezes existe medicação, existe terapia que pode, se não curar, pelo menos controlar tranquilamente a grande maioria dos transtornos mentais. Tanto é que hoje em dia a maioria dos hospitais psiquiátricos estão fechando, né? Eu trabalho há quase 15 anos num CAPS e a gente vê que assim, realmente os CAPS vieram para humanizar, né, essa questão da doença mental. As pessoas são tratadas em casa, né, faz a terapia, toma a medicação e vai para casa. Por que isso é importante? É importante porque uma boa parte das pessoas, né, que tem a ideação suicida, né, porque assim, a gente vai falar em suicídio como a ponta da história, né? Mas antes da pessoa tentar fazer uma tentativa de suicídio, ela tem primeiro uma ideia, né? É o que a gente chama de ideação suicida. Para as pessoas, quando estão num processo muito depressivo, muitas vezes se sentindo muito mal, se sentindo muito para baixo, passa essa ideia na cabeça. Eu acho que a grande maioria de nós já teve em algum momento da vida esses pensamentos, né? E aí o tratamento, né? O tratamento com terapia e com medicação vai prevenir que a pessoa não passe desse estágio de ideação para uma tentativa e eventualmente chegar ao óbito, né? Então assim, o tratamento é muito importante. A gente vai falar aqui sobre a parte espiritual, mas é importantíssimo a gente saber que mesmo se tratando a parte espiritual, é importante estar realmente fazendo um acompanhamento medicamentoso de terapia. Isso mesmo o Newton e o pessoal da Casa de Francisco
tem sempre essa visão de que a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Mas assim, por que as pessoas têm esse tipo de pensamento, né? Aí a gente vai entrar numa outra coisa, que é a questão dos processos depressivos. Por isso que eu remeti vocês à live de ontem. Se falou muito bem sobre isso, né? Da angústia, da depressão, né? Da melancolia, que são, na verdade, o que vai causar, a maioria das vezes, essa ideação, essa ideia de suicídio, são sentimentos de vazio, né? Aquele sentimento de não ser amado, de não ter um lugar no mundo, né? Uma sensação que às vezes se passa de derrota e de que está pesando para as pessoas, está pesando para o mundo e que a vida não tem sentido. Quando você passa por esse tipo de situação, que tem múltiplas causas, né? Tanto tem causas atuais, nos problemas atuais, pode ser problema financeiro, pode ser problema amoroso, pode ser problema familiar, ou também existem as causas anteriores, que foi o que se falou muito ontem, né? As causas que vêm já de outras encarnações, a gente já está trazendo marcas anteriores a essa vida, que vão ser atualizadas nessa vida através de situações difíceis que a gente vai passar, e aí dispara esse sentimento de falta de sentido. Quando falta o sentido na vida, a gente pensa em não estar mais vivo, de querer voltar para o mundo espiritual, que a gente considera que é um estágio mais interessante, né? E aí, o materialismo, né, a falta de convicção na vida após a morte, é um gatilho muito importante, né? Por que ele é um gatilho importante? Porque ele vai fazer com que a gente sinta que se a gente se matar, se a gente morrer, se acaba tudo, né? Não vai ter nenhuma consequência, acabou o problema, acabou a dor, acabou o sofrimento. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Só que também os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos anteriores, né? Os nossos inimigos espirituais invisíveis, os obsessores, eles também sabem que se a gente pensar assim, a gente vai ter uma tendência maior a querer acabar com a vida. Então, eles ficam muitas vezes, isso é uma coisa que a gente tem muita prática no CAPS, normalmente as pessoas, quando têm ideação suicida, ela fala de uma certa voz que fica falando. Algumas pessoas ouvem essa voz como o próprio pensamento e outras ouvem essa voz de fora, que vai e fica lá passando aquele H, né? Assim, não, vai, você tem que morrer mesmo, que a vida não vale a pena, tá vendo que ninguém gosta de você. E isso vai fazendo com que a pessoa se insufle, por isso que precisa do tratamento, por isso que precisa da terapia. Porque a terapia vai ajudar a desmontar essa ideia e vai, de certa forma, combater essa obsessão. Claro que se você tiver acesso ao espiritismo, se você tiver acesso à mediúnica, vai ajudar bastante também, mas não pode tirar uma coisa da outra, né? Vai ter alguns livros muito interessantes, para quem se interessar, que também vão trazer o outro ponto de importância do espiritismo em relação à questão do suicídio, né? Alguns livros como Memórias do Suicida, da Ivone Amaral, mesmo o Nosso Lar vai trazer algumas coisas interessantes sobre suicídio involuntário, né? Que a pessoa não quer se matar, mas se mata de uma forma lenta e gradual através de maus hábitos. E esses livros, essas psicografias são muito importantes porque elas mostram as consequências espirituais do ato do suicídio, né? Isso vai trazer uma clareza maior e isso serve como um freio para as ideias, né? A convicção na vida espiritual, ela também tem a ideia do consolo, né? Muitas vezes a gente quer morrer porque a gente não aguenta a perda de alguém amado.
e vai ser muito consolado, porque a gente sabe que essas pessoas estão no mundo espiritual e a gente vai encontrar elas em algum momento no futuro. É importante a gente ver que, assim, todo o sofrimento que a gente traz na vida, ele tem uma razão de ser. A gente não sofre à toa. A dor, o sofrimento, eles têm a ver com o nosso processo evolutivo, né? Com a nossa missão aqui na Terra. Por que que nós estamos aqui? Muitas vezes são expiações que a gente tem que passar, de situações que a gente viveu, de coisas que a gente fez, de pessoas que a gente magoou no passado, e a gente vai novamente ter que reencontrar essas situações para poder ter um crescimento, ter um processo evolutivo, e a gente vem para aprender, e a dor, o sofrimento, ele é um professor. E o Espiritismo traz isso de uma forma muito bacana, que é a gente poder aprender com esse sofrimento. Não ter apenas o sofrimento como algo que a gente precise negar e que a gente precise se afastar. Mas é importante a gente poder aceitar o sofrimento e a dor como parte desse processo evolutivo. A gente está sofrendo por um motivo e a gente precisa crescer para ultrapassar essa situação que a gente está vivendo, e a gente precisa ultrapassar isso agradecendo como uma oportunidade, né? Que Deus nos oferece essa oportunidade de estar novamente aqui nessa vida, novamente vivendo essas situações e podendo fazer diferente, crescer e transformar isso em uma coisa positiva. E aí a gente precisa de um apoio, a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente precisa do apoio da terapia, ok, beleza. Mas a gente precisa principalmente do apoio da espiritualidade superior. O apoio do nosso anjo da guarda, o apoio de Jesus, o apoio dos bons espíritos. E eles vão vir para a gente através da sintonia. E como é que a gente chega nessa sintonia? A prece. É muito importante a gente cultivar essa prece diariamente, porque é isso que vai nos proteger. Não a prece decorada, né? Mas a prece sentida, né? A conversa realmente com Jesus, a conversa com os bons espíritos, a conversa com o nosso anjo da guarda, que vai estar gerando essa sintonia positiva e vai realmente afastar esses obsessores, vai afastar essas situações negativas que vão nos insuflando para a gente querer ir para o abismo, né? A gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa sintonia, precisa desse suporte da espiritualidade superior que vem através da prece, né? Dito isso, eu acho que é muito importante a gente lembrar que assim, a casa espírita ela não é apenas uma casa de espiritualidade, ela também é uma casa de aprendizado. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar, a gente precisa ter nos irmãos e nas irmãs companheiros de viagem, né? E que a gente precisa desses companheiros de viagem, a gente precisa contar com o apoio deles. Nesse momento, agora que a gente está passando todo mundo presinho dentro de casa, liga, né? Está precisando, está passando por um momento difícil, liga, telefona, passa um zap para o seu amigo, né? Entra em contato, gera essa fraternidade, esse amor, essa amizade, porque isso faz uma diferença muito grande na hora do aperto. Um grande beijo no coração de todos vocês, espero que a gente possa se encontrar no futuro bem, bem próximo mesmo. Um grande abraço, boa noite, tchau.